Poucos filósofos foram tão ferozmente debatidos quanto Friedrich Nietzsche. Para alguns, ele era um profeta de alta operação, um homem que ousou desafiar as mais profundas suposições de moralidade e existência. Para outros, ele era um pensador perigoso cujas ideias levaram ao niilismo, elitismo e até ideologias totalitárias. Mas Nietzsche foi verdadeiramente o radical que ele costuma ser feito. Ou a história distorceu seu legado além do reconhecimento? Nietzsche nasceu em 1844, em um mundo ainda profundamente enraizado na tradição religiosa e nos valores morais absolutos. Ao contrário de muitos filósofos que procuraram reforçar essas fundações, Nietzsche passou a vida desconstruindo suas críticas ao cristianismo, moralidade convencional e normas sociais foram chocantes, até ofensivas, mas o que o tornou único não era apenas suas ideias radicais. Era a maneira poética, quase profética pela qual ele os expressou. Ele não discutiu no estilo seco e lógico de outros filósofos. Em vez disso, ele escreveu em aforismos, parábolas e declarações apaixonadas, tornando suas obras profundas e, às vezes, perigosamente fáceis de interpretar mal. O estilo de escrita de Nietzsche e as ideias controversas naturalmente atraíram reações extremas. Alguns intelectuais o admiravam como um destemido buscador de verdade que expôs a hipocrisia das normas sociais. Outros o viram como um destruidor imprudente de valores, um filósofo cujo trabalho poderia justificar a opressão e a decadência moral. Sua crítica à moralidade convencional, especialmente a rejeição da ideia de que o sofrimento é inerentemente nobre, e alienou muitos que viram o autossacrifício como a mais alta virtude. Ao mesmo tempo, seu pedido de que o indivíduo se levante além das limitações da sociedade e abraça seu próprio poder foi mal interpretado como um endosso da tirania. Ironicamente, a própria natureza de sua filosofia, que incentivou questionar tudo, se tornou sua própria maldição, levando a inúmeras reinterpretações e distorções. O legado de Nietzsche permanece tão em conflito quanto sua filosofia. Ele era um visionário incompreendido, um pensador à frente de seu tempo, cujas ideias foram distorcidas por aqueles que vieram atrás dele. Ou ele era um perigoso plantando radicais as sementes de ideias que poderiam ser e eram lavadas. A resposta, talvez, não está nos rótulos que atribuímos a ele, mas na vontade de se envolver com seu trabalho além das caricaturas em nível de superfície. Para entender Nietzsche, devemos passar pelos mitos e ver o homem por trás da controvérsia. Deus está morto. 3 palavras que ecoaram ao longo do tempo, incompreendidas, citadas incorretamente e mal utilizadas de maneiras que o próprio Nietzsche nunca poderia ter imaginado. Para alguns, essa frase é vista como uma celebração do ateísmo, uma rejeição triunfante da religião. Para outros, é uma declaração blasfêmica, um símbolo do suposto niilismo de Nietzsche. Mas, e se ambas as interpretações perderem completamente o ponto? E se Nietzsche não estivesse comemorando ou condenando, mas lamentando a morte de Deus, como Nietzsche viu, não era um ato de rebelião. Foi uma consequência, uma percepção aterrorizante de que os fundamentos do significado haviam desmoronado sob os pés da humanidade. Quando Nietzsche escreveu essas palavras em The Gay Science, ele o fez através da voz de um louco, uma figura que corre para o mercado, lanterna na mão, proclamando que matamos a Deus, mas não encontra uma audiência que entenda o peso do que ele está dizendo. Esta não é a voz da arrogância, mas de desespero. Nietzsche reconheceu que as antigas certezas, fé, autoridade divina, absolutos morais, estavam desaparecendo após a ciência, o secularismo e a modernidade. Mas, em vez de ver isso como uma vitória, ele viu isso como uma crise. Sem Deus, de onde viria o significado? O que substituiria as estruturas morais que guiaram a humanidade por séculos? O louco não comemora, ele adverte, e poucos estavam dispostos a ouvir. É aqui que surge o maior mal entendido. Muitos tomam a proclamação de Nietzsche como um convite ao niilismo, como se ele estivesse dizendo que sem Deus, nada importa. Mas Nietzsche temia o niilismo mais do que qualquer coisa. Para ele, a morte de Deus não era um ponto final, mas um desafio, um vazio que tinha que ser preenchido para que a humanidade não caísse em desespero e falta de sentido. Toda a sua filosofia,
Da vontade ao poder ao conceito de Übermensch, foi uma tentativa de responder a essa crise existencial. Se os valores antigos tivessem colapso, os novos tiveram que ser criados. O indivíduo teve que assumir a responsabilidade pelo próprio significado. O perigo não era a ausência de Deus, mas o que a humanidade faria depois. No entanto, a história levou suas palavras em direções inesperadas. Alguns secularistas radicais abraçaram Deus está morto como um grito de guerra, retirando-o de suas nuances. Algumas ideologias políticas distorceram suas ideias em justificativas de poder e destruição. Até os críticos religiosos deturparam-o, transformando-o no nihilista contra o qual ele alertou. Mas Nietzsche nunca foi um defensor do desespero, ele era um filósofo da transformação. Ele não declarou a morte de Deus para se deleitar, mas para forçar a humanidade a enfrentar o vazio que havia criado. A verdadeira questão não é se Deus está morto, mas se entendemos o que isso significa. A sociedade sempre teve um relacionamento complicado com aqueles que se recusaram a se conformar. Rebeldes, visionários e forasteiros costumam ter sido temidos, odiados ou até destruídos, não necessariamente porque estavam errados, mas porque ameaçaram o conforto da maioria. Friedrich Nietzsche entendeu essa tensão melhor que a maioria. Sua filosofia era em seu âmago um apelo para que o indivíduo subisse além do coletivo, rejeite os valores impostos e criasse seus próprios. Mas em um mundo que prospera na mesmice, essa mensagem era fadada para ser recebida com hostilidade. Nietzsche estava simplesmente defendendo a força pessoal, ou ele estava endossando o elitismo perigoso? Para aqueles que o entenderam mal, a linha entre inspiração e arrogância parecia perigosamente fina. No coração da filosofia de Nietzsche reside a ideia do Übermensch, o Overman, a figura que transcende a moralidade convencional e forja seu próprio caminho. Para Nietzsche, o Übermensch não era um governante ou tirano, mas um símbolo do potencial humano. Ele rejeitou a ideia de que as pessoas deveriam viver passivamente, submetendo-se a tradições herdadas e autoridades externas. Em vez disso, ele acreditava na auto-operação, o processo constante de questionar, crescer e empurrar além das limitações. Mas esse tipo de transformação não é fácil, nem é bem-vindo por aqueles que se beneficiam da conformidade. Quando alguém se recusa a seguir a sociedade de roteiro, escreve para eles, provocam medo, ressentimento e muitas vezes total hostilidade. Foi aqui que Nietzsche introduziu um de seus conceitos mais controversos, o inseguro. Ele argumentou que muitos valores morais, particularmente os enraizados nas tradições religiosas e sociais, nasceram não por virtude, mas por amargura, aqueles que se sentiram impotentes. Em vez de se esforçar para melhorar a si mesmos, criaram uma moralidade que pintou a força como mal e fraqueza como boa. O sacrifício tornou-se nobre, a ambição tornou-se pecaminosa e o sofrimento foi visto como um sinal de justiça. Na visão de Nietzsche, isso levou a um mundo onde os fortes foram condenados. Aqueles que se sentiram impotentes, em vez de se esforçar para melhorar a si mesmos, criaram uma moralidade que pintou a força como mal e fraqueza como boa. O sacrifício tornou-se nobre, a ambição tornou-se pecaminosa e o sofrimento foi visto como um sinal de justiça. Na visão de Nietzsche, isso levou a um mundo onde os fortes foram condenados simplesmente por serem fortes, e o indivíduo foi envergonhado por tentar se levantar acima do rebanho. Não era moralidade baseada na verdade, mas na vingança, um ressentimento oculto contra aqueles que ousaram ser mais. Mas aqui é onde Nietzsche se torna verdadeiramente perigoso aos olhos da sociedade. Ele não oferece conforto, apenas desafio. Ele nos obriga a perguntar se estamos vivendo por nossos próprios valores ou pelos impostos a nós. Somos verdadeiramente morais? Ou estamos simplesmente com medo? Somos guiados pela crença genuína ou pelo ressentimento em relação àqueles que têm algo que não temos? Essas não são perguntas fáceis e fazem de Nietzsche um filósofo desconfortável de enfrentar. Para alguns, suas ideias são libertadoras, um chamado para abraçar a individualidade e se libertar de virtudes falsas. Para outros, eles são profundamente perturbadores, até ofensivos. Afinal, é muito mais fácil rotular um radical como perigoso do que perguntar se eles podem estar certos. Poucas ideias em filosofia têm sido tão mal interpretadas quanto o conceito de vontade de poder de Nietzsche.
Para alguns, é uma doutrina da força bruta, uma justificativa para a dominação e controle. Para outros, é a chave para o mestrado e a transformação pessoal. Mas o que Nietzsche realmente significa, ao contrário de muitos princípios filosóficos que lidam com estruturas externas, sociedade, política, moralidade, a vontade de poder é algo muito mais pessoal. Não se trata de governar os outros, é sobre se superar. E, no entanto, a história muitas vezes a torce em algo muito mais escuro. Para Nietzsche, todos os seres vivos são motivados por uma força fundamental. Não sobrevivência, não felicidade, mas poder. Mas o poder, em seu sentido, não é simplesmente controlar os outros. É a força por trás do crescimento, ambição e criação. É o caminho que leva um artista a pintar, um pensador a questionar, um atleta para treinar. Não se trata de opressão, mas sobre expansão, o desejo de superar os limites, refinar-se, de se tornar mais de um era antes. E, no entanto, como o poder é uma palavra tão carregada, muitos assumiram que Nietzsche estava promovendo a tirania. É aqui que a distorção começa. O perigo da vontade de poder não reside na própria filosofia de Nietzsche, mas na maneira como foi mal utilizada. Alguns movimentos políticos o consideraram uma justificativa para a conquista. Reduzindo-o a uma ideologia simplista pode tornar a ideologia correta. Outros o interpretaram como uma abordagem fria e implacável da vida, onde apenas os mais fortes merecem prosperar. Mas a verdadeira visão de Nietzsche era muito mais complexa. Ele não viu o poder como um meio de esmagar os outros, mas como um processo de autocriação. O verdadeiro poder, para ele, era a capacidade de moldar o próprio destino, superar a mediocridade e rejeitar as mentiras reconfortantes que mantêm a maioria das pessoas complacentes. Mas há uma razão pela qual as ideias de Nietzsche perturbam tantos. A vontade de alimentar desafia a própria noção de estabilidade. Isso sugere que a vida não é encontrar paz, mas sobre luta e reinvenção contínuas. Esta não é uma filosofia para os confortáveis. É uma filosofia para aqueles dispostos a enfrentar a incerteza, mesmo sofrendo, na busca de algo maior. E talvez seja por isso que Nietzsche permanece tão divisivo. Suas ideias, quando despojadas de distorção, não justificam a dominação. Eles exigem transformação. O real esta não é uma filosofia para os confortáveis. É uma filosofia para aqueles dispostos a enfrentar a incerteza, mesmo sofrendo, na busca de algo maior. Talvez seja por isso que Nietzsche permanece tão divisivo. Suas ideias, quando despojadas de distorção, não justificam a dominação. Eles exigem transformação. A verdadeira questão não é se aceitamos ou rejeitamos a vontade de poder, mas se estamos dispostos a enfrentar o que ela nos pede. O nome de Friedrich Nietzsche tem sido associado a algumas das ideologias mais extremas da história moderna, particularmente aquelas ligadas ao fascismo e totalitarismo. Seus trabalhos, uma vez incompreendidos e frequentemente mal utilizados, se tornaram gritos por movimentos que buscavam poder e controle. Mas reduzir a filosofia de Nietzsche às ações dos outros não é apenas injusta, é perigosamente simplista. A verdadeira questão não é se as ideias de Nietzsche podem ser distorcidas, mas por que elas foram tão facilmente cooptadas, e se essa foi sua intenção. O próprio Nietzsche tinha pouca consideração pelo nacionalismo ou pelo Estado. De fato, ele viu o Estado como um mecanismo para suprimir a grandeza individual. Uma instituição que muitas vezes tentaria sufocar a própria criatividade e liberdade que ele defendia. Então, como sua filosofia acabou se tornando associada ao autoritarismo? A resposta está em parte com a irmã de Nietzsche, Elisabeth Forster Nietzsche, que editou e publicou muitas de suas obras após seu colapso mental. Elisabeth, uma fervorosa nacionalista e antissemita, seletivamente preservada e alterada as ideias de Nietzsche para se encaixar em sua própria agenda política. Essa distorção da verdadeira visão de Nietzsche foi agravada por outros no início do século XX, que procuraram armar suas ideias para seus próprios propósitos. Dessa maneira, a filosofia de Nietzsche foi sequestrada, tirada do contexto e usada para justificar algumas das mesmas coisas que ele teria condenado. Essa deturpação persistiu ao longo das décadas, e o nome de Nietzsche continua sendo invocado em debates políticos e discussões sobre poder, identidade e autoridade. No entanto,
Apesar da clara manipulação política de suas obras, a verdadeira filosofia de Nietzsche permanece radicalmente humanista. Seu chamado para o indivíduo transcender a mentalidade do rebanho, criar significado em um mundo sem sentido e abraçar a vida em todo o seu caos, está profundamente em desacordo com os rígidos sistemas hierárquicos que mais tarde reivindicariam ser seus descendentes ideológicos. O legado de Nietzsche, então, é de profunda contradição. Suas ideias inspiraram libertação e opressão, criação e destruição. Mas para entendê-lo completamente, devemos separar o homem do mito, o filósofo da política. Nietzsche não era um profeta de ódio ou violência, mas de luta e transformação. Ele não defendeu o domínio dos outros, mas pelo domínio do eu, a propriedade do próprio caminho, livre das restrições do dogma social. Então, por que todo mundo odeia Nietzsche? Talvez não seja por causa do que ele disse, mas por causa de quão desconfortável suas ideias nos fazem. A filosofia de Nietzsche nos obriga a enfrentar os cantos mais sombrios de nós mesmos e da sociedade, nossos ressentimentos, nossos medos e nossa cumplicidade no status quo. Envolver-se com Nietzsche é questionar tudo, incluindo os valores que consideramos mais queridos. É fácil entender o mal, ainda mais fácil de descartá-lo, mas o verdadeiro desafio não é defender ou atacar Nietzsche. É para entender por que suas ideias continuam provocando reações tão fortes e o que elas revelam sobre nosso próprio mundo hoje.